E aí, tudo bom, pessoal? Hoje eu estou trazendo para vocês uma reflexão a partir de um livro. O nome desse livro é As Histórias que nos contam na Galiza e em Portugal. É um livro que foi feito pelo professor Henrique Egea Lapina e foi um presente que eu recebi do meu camarada, meu amigo Paulo Fernandes Mirais, professor de língua portuguesa na Galiza. Primeiro, obrigado, Paulo, pelo agasalho, pelo presente. Esse livro foi publicado pela editora Através, é muito interessante, tem muitas coisas interessantes que a gente pode falar e outras coisas que a gente pode até fazer uma crítica construtiva sem nenhum problema. Mas o livro está bem contadinho e é muito interessante. E eu acho que vale a pena vocês fazerem uma consulta lá na página da Gal, da editora Através, e ali vocês têm ali o livro para poder adquirir, né? Infelizmente, acho que esse livro não consegue comprar para o Brasil, mas acho que talvez para Portugal, não sei. Tem que ver lá. Qualquer coisa, manda e-mail para eles lá que eles vão dar um jeito. Eu vou tirar aqui mais ou menos a página 25 e 26, em que o autor aborda um tema fascinante, inclusive, que fala sobre umas enigmáticas ilhas conhecidas pelos antigos gregos e romanos como as Ilhas do Estanho. E aí tem uma importância do estanho para aquele contexto, né? Segundo o próprio autor, ele tira referências bem antigas que vêm desde Heródoto, no século V, antes da nossa era, né? Então ele menciona algum ponto ao norte, que existiam essas ilhas ligadas ao comércio do estanho. Mas tem sempre esse problema, né? Ninguém consegue situar mais ou menos onde que eram essas ilhas. É um mistério. Outros autores mais posteriores, como Diodoro, da Sicília, Estrabão e Ptolomeu, eles vão bater nesse tema de novo, vão colocar como alguma coisa de ilhas relacionadas voltadas para o Atlântico, e uns vão apontar para a Bretanha, outros para a costa noroeste da Península Ibérica, né? Elas aparecem como pontos estratégicos de comércio, sobretudo do próprio estanho, que era transportado por fenícios, por púnicos e depois até mesmo pelos romanos. Esse estanho, ele era um metal estratégico, ele é essencial na produção do bronze. E quem controlava esse comércio detinha um grande poder. O mistério, então, está aí na localização, né, exata desta ilha, que era guardado pelos fenícios e depois pelos cartaginenses, né, que é uma continuação deles, enfim. Então, nós temos aqui como principais localidades um consenso moderno que seria Cornualha, a sudoeste da Inglaterra, ou um arquipélago das ilhas Scilly. Uma outra fonte, poderia ser uma outra hipótese, seria que essas áreas produtoras de estanho no Atlântico, como no próprio noroeste da península, naquela região que no futuro, bem mais na frente, vai ser conhecido como Galécia. Talvez tirassem estanho daqui e de lá, enfim, mas ficou um mistério. É certo que essa galera aí andou contornando essa região. Agora a gente entra no livro do autor, né? Esse livro aqui que eu vou mostrar para vocês, que é muito legal, tá? Ele cita intelectuais modernos como Joseph Cornide, que eles tentaram localizar essas ilhas especificamente na costa da atual Galiza. Aí eles vão identificar arquipélagos como as Cis, os Ons e até as penínsulas de Morraço e Salnés. E ele vai citar ali estudos atuais da história de Virolete, que lembra que nem sempre havia minas suficientes de estanho nessa região que nós chamamos de Galécia, para sustentar uma hipótese de uma alternativa, como seria talvez as Rias Baixas atual, ou um lugar nas Astúrias, né? Então, Rias Baixas está em um lugar, uma ponta, Astúrias está em outra ponta. Então, aqui a gente não pode afirmar que era Galiza, né? Tem uma diferençazinha entre Galiza e Galécia. Então, uma dúvida que a gente tem que ter: essas ilhas Cassitérides, elas funcionavam como um lugar de memória
E é nessa parte do texto do livro que a gente tem aqui a parte mais interessante, é perceber que, mais do que ilhas concretas, essas cacitérides elas funcionavam como uma espécie de lugares de memória. Então, são representações de uma geografia atlântica ainda mal conhecida, mas fundamental no comércio antigo. Ao invés de procurar ilhas exatas no mapa, o autor ele nos convida a entender um mito como reflexo das rotas de intercâmbio fenício-púnicas e depois romanas. Mas aqui a gente precisa colocar alguns pingos nos is, né? Aqui há um risco de anacronismo quando se fala, o autor ele cita Galiza na antiguidade. Então, assim, pode ser uma referência espacial da Galiza atual, né? Se for o caso, mas nunca de uma Galiza naquele momento. Então, no tempo de Heródoto e Diodoro, não existia a Galiza. Era uma região que fazia parte daquilo que depois os romanos vão chamar de Hispânia Ulterior, e depois vai ser subdividida, vai virar uma parte da Tarraconense, da Lusitânia propriamente dita, e depois sim, né, que a gente tem ali a formação da Galécia, né? Alguns autores vão citar que a Lusitânia ia até lá em cima, enfim. Mas a gente tem, claro, nos mapas que a Hispânia Ulterior, depois vira Tarraconense, e depois, já na nossa era, que vai virar a província da Galécia. Por meio provável que, antes disso, aquela região toda já devia estar sendo chamada de Galécia por vários fatores históricos, de acontecimentos que aconteceram ali, de conquista, de um general que leva um nome, então que atribui o nome àquela região, etc, etc. Eu não vou entrar nesse detalhe agora. Então, a província da Galécia ela só surge mesmo no ano de 298, né? É o período de Diocleciano. Então, a Galiza mesmo, como a gente sempre fala, ela só vai surgir como reino no ano de 910, que foi uma divisão dessa própria Galécia, do Regnum Galicense, já no período cristão, expansão cristã, no período medieval, e o Afonso III, antes de morrer, por pressão dos filhos, ele vai fatiar a Galécia em três partes, sendo a parte mais ocidental, conhecida como Galiza. Efetivamente, a Galiza ela herda o nome da Galécia em latim, mas são coisas distintas. Então a gente tem que, quando a gente projeta o nome de Galiza em épocas anteriores, a gente pode confundir realidades muito diferentes. O que é correto é falar que no noroeste da Península Ibérica, ou que povos viviam ali, como os Calaicói, como os Ártabros, os Groves, etc, etc. Tá? Mas, enfim, o livro do Henrique Egeia Lapina traz uma leitura interessante sobre o mito das Cassitérides, e a gente destaca aqui o papel do comércio estanho e da forma como essas ilhas entraram no imaginário clássico. É isso que a gente precisa entender e ter cuidado também para não transportar nomes e identidades medievais ou modernas para uma antiguidade. Valeu, pessoal. Um abraço. Até o próximo comentário. Tchau, tchau.